Introdução ao Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo Lucas é o primeiro dos 2 livros endereçados a um certo Teófilo. Embora o autor não se identifique pelo nome em nenhum dos 2 livros, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e as evidências internas indicam a autoria de Lucas nos 2 casos. Segundo parece, Lucas era um gentio convertido, sendo o único autor humano não judeu de um livro da Bíblia. O Espírito Santo o moveu a escrever a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus, a fim de suprir uma necessidade da igreja gentílica, de um relato completo do começo do cristianismo. As obras têm 2 partes. Primeiro, o nascimento, a vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E segundo, o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e o desenvolvimento subsequente da igreja primitiva em Atos. Esses 2 livros perfazem mais de 1/4 parte do Novo Testamento. Pelas epístolas de Paulo, sabemos que Lucas era um médico amado, conforme lemos em Colossenses capítulo 4, versículo 14, e um leal cooperador do apóstolo. Os trechos em Atos na primeira pessoa do plural, podemos ter certeza que o escritor foi Lucas. Pelos escritos de Lucas, vemos que ele era um escritor culto e hábil, um historiador atento e teólogo inspirado. Segundo parece, quando Lucas escreveu o seu evangelho, a igreja gentia não tinha nenhum desses livros completo ou bem conhecido a respeito de Jesus e sua obra. Primeiramente, Mateus escreveu um evangelho para os judeus e Marcos escreveu um evangelho conciso para a igreja em Roma. O mundo gentio de língua grega dispunha de relatos orais de Jesus, dados por testemunhas oculares, bem como breves tratados escritos, mas nenhum evangelho completo com os fatos na vida do Senhor em ordem. Daí Lucas se propôs a investigar tudo cuidadosamente, desde o princípio, e provavelmente fez pesquisas na Palestina enquanto Paulo esteve na prisão em Cesareia. Ele terminou seu evangelho perto do fim daquele período, ou pouco depois dele chegar em Roma com Paulo. Lucas escreveu este evangelho aos gentios para proporcionar-lhes um registro completo e exato de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, conforme lemos em Atos capítulo 1, versículo 1, parte B, e versículo 2, parte A. Escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, sua intenção foi transmitir a Teófilo e outros convertidos e interessados gentios, com certeza, a plena verdade sobre o que já tinham sido oralmente inteirados. Lucas, no seu evangelho, deixa claro que ele escreveu para os gentios. Por exemplo, ele apresenta a genealogia humana de Jesus, recuando-a até Adão, e não até Abraão, conforme fez Mateus. Em Lucas, Jesus é visto claramente como o Salvador divino humano, que veio como a provisão divina da salvação para todos os descendentes de Adão. O Evangelho segundo Lucas começa com as narrativas mais completas da infância de Jesus, bem como apresenta o único vislumbre nos Evangelhos da juventude de Jesus. Depois de descrever o ministério de João Batista e apresentar a genealogia de Jesus, Lucas divide o ministério de Jesus em 3 seções principais. Primeira, o seu ministério na Galileia e arredores. Segundo, o seu ministério durante a viagem final em Jerusalém. E terceiro, a sua última semana em Jerusalém. Embora os milagres ocupem lugar de destaque no registro de Lucas sobre o ministério de Jesus na Galileia, o enfoque principal desse evangelho consiste nos ensinos e parábolas de Jesus durante seu extenso ministério a caminho de Jerusalém.
Esta é a maior seção de assuntos exclusivos de Lucas e inclui muitas histórias e parábolas prediletas. O versículo determinante, capítulo 9, 51, e o versículo-chave, capítulo 19, versículo 10 do Evangelho, ocorre no início e perto do fim dessa sessão especial. São 8 as características principais do Evangelho de Lucas. Primeira, seu amplo alcance no registro dos eventos na vida de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento até a sua ascensão. Segundo, a qualidade excepcional do seu estilo literário, empregando um vocabulário rico e escrito com um domínio excelente da língua grega. Terceiro, o alcance universal do Evangelho, que Jesus veio para salvar a todos, judeus e gentios igualmente. Quarto, ele salienta a solicitude de Jesus para com os necessitados, inclusive mulheres, crianças, os pobres e os socialmente marginalizados. Quinto, sua ênfase na vida de oração de Jesus e nos seus ensinos a respeito da oração. Sexto, o notável título de Jesus neste Evangelho, a saber, o Filho do Homem. Sétimo, seu enfoque sobre a alegria que caracteriza aqueles que aceitam a Jesus e a sua mensagem. E por último, a sua ênfase na importância e proeminência do Espírito Santo na vida de Jesus e do seu povo.